Quem é que nunca sentiu aquela estranha sensação de que o telemóvel nos lê os pensamentos? Começamos a pensar em comprar uma coisa e, de repente, lá está o anúncio. Ou então, bate uma nostalgia e o nosso feed sugere-nos aquela música antiga que parece falar diretamente connosco. O que nos parece intuição, na verdade, é computação. E isto levanta uma questão fundamental, inspirada na obra de Albino Monteiro sobre a estética do eu algorítmico. Até que ponto o que sentimos como um desejo espontâneo é genuinamente nosso ou é apenas o resultado de um cálculo estatístico invisível que acontece por trás do ecrã? Bem, para tentarmos perceber onde é que acaba o algoritmo e onde começa a nossa liberdade, vamos fazer uma pequena viagem filosófica. Vamos passar por uma pedra consciente, uma caverna digital, pela luta entre autonomia e prazer e pela anulação do eu estatístico. O objetivo? Encontrar uma forma de, talvez, reclamar a nossa escolha. Este percurso leva-nos direitinhos ao conceito do eu algorítmico. Basicamente, é a ideia de que os nossos gostos, as nossas decisões, até mesmo os nossos desejos, são constantemente moldados, de uma forma muito subtil, pelos sistemas digitais com que interagimos todos os dias. Não é uma ordem, claro, mas é uma influência persistente que nos vai guiando. E para percebermos a verdadeira profundidade desta influência, vale a pena recuar no tempo. Vamos até ao século XVII. É uma ideia bem radical do filósofo Baruch Spinoza sobre a natureza da liberdade. O que o Spinoza estava a sugerir aqui é que a nossa sensação de livre-arbítrio nasce paradoxalmente da ignorância. Sentimos-nos no controle porque temos consciência do que fazemos, mas, na verdade, permanecemos completamente alheios à complexa cadeia de causas que nos levou a agir daquela maneira. A analogia que ele usa da pedra pensante ilustra isto na perfeição. Imaginem uma pedra que é atirada ao ar. Se, a meio do seu voo, ela ganhasse consciência, ela acreditaria que estava a voar por vontade própria. Claro que ignoraria a força inicial que a lançou e a gravidade que inevitavelmente a vai fazer cair. A sua vontade seria apenas a consciência de um movimento que já estava predeterminado. Essa força invisível, essa gravidade que a pedra não consegue entender, hoje tem um nome: o algoritmo. Ele é a causa oculta que analisa cada clique, cada segundo da nossa atenção e constrói uma trajetória para os nossos desejos. Desejos esses que, quando surgem, parecem vir do nada, completamente nossos. Tal como a pedra, talvez estejamos só a seguir um caminho que já foi traçado para nós. Ora, se o algoritmo cria uma realidade que seguimos sem ver as suas causas, então, em que tipo de mundo estamos realmente a viver? Esta pergunta faz eco a uma das mais poderosas alegorias da história da filosofia, a Caverna de Platão. Na história dele, havia prisioneiros acorrentados desde que nasceram, que viam apenas sombras projetadas numa parede, e para eles aquilo era a única realidade. A semelhança com os nossos feeds sociais é impressionante. As sombras de hoje são as notícias filtradas, as opiniões selecionadas, a realidade curada que o algoritmo decide projetar na nossa parede digital. E esta caverna moderna é construída com ferramentas muito sofisticadas. Alimenta-nos com aquilo em que já acreditamos, o que reforça o nosso viés de confirmação. Envolve-nos em bolhas onde toda a gente parece pensar da mesma maneira. E pode até criar um ambiente de pós-verdade, onde a emoção vale mais do que os factos, mantendo-nos confortavelmente a olhar para as sombras. A reação natural a isto tudo pode ser: ok, mas qual é o problema? Eu gosto do que vejo, dá-me prazer. É uma objeção justa, sem dúvida, e leva-nos a um dilema tão antigo como a própria filosofia, um dilema explorado por pensadores como Aristóteles e, de forma decisiva, por Immanuel Kant. Aristóteles já dizia que o prazer e a dor são como os lemes que guiam as nossas ações. O problema é que o algoritmo é um mestre a oferecer-nos aquilo que ele chamaria de bem aparente, o prazer fácil e imediato de um like de um vídeo curto, um prazer que não corresponde necessariamente a um bem real ou uma realização mais profunda. E é aqui que a distinção de Kant se torna absolutamente crucial. Quando agimos apenas à procura de prazer ou em resposta a estímulos externos, estamos a viver em heteronomia. Ou seja, estamos a ser governados por leis que não fomos nós que criamos, sejam os nossos impulsos ou as sugestões do algoritmo. Nesses momentos, somos passageiros. A verdadeira liberdade para Kant é a autonomia. É a capacidade de sermos nós a definir as nossas próprias regras com base na razão. É a diferença fundamental entre simplesmente reagir a um estímulo e escolher deliberadamente uma ação. É, no fundo, ser o condutor da própria vida. A questão torna-se, então, inevitável. Na nossa vida digital, estamos mesmo a conduzir? Ou estamos apenas a segurar um volante de brincar com a ilusão de controlo, enquanto o verdadeiro navegador é o código que corre em segundo plano, sem que a gente dê por isso? Mas, e se a coisa for ainda mais fundo?
E se até a sensação de estarmos a conduzir, de sermos autónomos, for uma ilusão ainda mais profunda? E se o nosso eu mais íntimo estiver na verdade a servir um propósito que nos transcende completamente? Esta é uma ideia perturbadora explorada por Schopenhauer. Ele defendia que o amor romântico, que sentimos como a mais pessoal e única das emoções, era na verdade o gênio da espécie a manipular-nos para garantir a continuação dessa mesma espécie. O indivíduo pensa que está a procurar a sua felicidade, mas está, sem o saber, a servir um plano muito maior. Pois bem, se hoje substituirmos a expressão gênio da espécie por Big Data, a analogia torna-se assustadoramente relevante. O sistema não se preocupa com a nossa felicidade ou realização pessoal. O que ele procura é a nossa atenção, o nosso tempo, os nossos dados. O indivíduo torna-se assim um veículo para um fim estatístico e comercial. Esta ideia do indivíduo submetido a uma força coletiva ecoa em reflexões mais recentes. O filósofo Olavo de Carvalho, por exemplo, escreveu sobre uma monstruosa inversão, em que a experiência vivida e a consciência pessoal se rendem à autoridade abstrata dos números e das estatísticas. O eu é substituído pelo perfil ou por aquilo que é tendência. E a autoridade desses números é avassaladora. Mais de 10.000 pontos de dados. É o que um sistema pode usar para construir um modelo, uma abstração estatística de uma pessoa. Mas o essencial não pode ser esquecido. Uma pessoa não é um perfil de utilizador. A consciência, a experiência, a individualidade são sempre, mas sempre, mais do que a soma dos seus dados. Então, perante este cenário todo, estamos condenados a ser marionetas? Talvez não. A consciência do problema é o primeiro passo para o resolver. A liberdade, como estes pensadores nos mostram, não é uma condição passiva, é uma ação. É algo que se tem de exercer. E esse exercício começa precisamente onde a reação automática acaba. Começa no simples ato de pausar antes do clique. Continua ao questionar a verdadeira causa de um desejo, como diria o Spinoza, e culmina na escolha deliberada de agir segundo uma regra própria, como defenderia o Kant. É o esforço consciente de sair da caverna e afirmar a nossa individualidade. E no final, tudo se resume a isto. A próxima coisa que vamos ver, ler ou ouvir será o resultado de uma escolha consciente ou será simplesmente a máquina a tomar a decisão por nós? A resposta pode dizer muito sobre quem está realmente no controlo.